bicho vai pegar! Há um crime espelhado. Veja bem, na corrupção passiva eu tenho funcionário público. E na corrupção ativa eu tenho corruptor. Eu tenho um particular que corrompe o funcionário público. Certo? E aqui eu já trato a diferença com vocês, não vi cair na prova de vocês, mas cobram muito. Às vezes trocam os conceitos, para você não errar. Corrupção passiva. O funcionário é corrompido. Ele sofre a ação da corrupção. Corrupção passiva. Na corrupção ativa, o particular corrompe. O particular é o ativo da conduta. Ele pratica a ação de corromper outrem. Corrupção ativa. Às vezes trocam o conceito. Colocam o particular dizendo que é corrupção passiva e colocam o funcionário público dizendo que é corrupção ativa. Você desavisado, na hora da prova, com várias alternativas, você erra. Foi uma questão covarde. Então, atento. Corrupção passiva. O funcionário público é corrompido, ele sofre a ação. Lembra da voz passiva do português? Então, o funcionário público sofre a ação. Ele sofre o ato, ele é corrompido. Já na corrupção ativa, o particular corrompe, ele pratica a ação. Beleza? Então, a corrupção passiva tem uma irmã, que é o quê? A corrupção ativa. São crimes espelhados, exceção pluralista à teoria monista. Tá? Então, quando o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem, ele pratica corrupção passiva. Por outro lado, quando o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ato de ofício, ele pratica corrupção ativa. Então veja bem, é basicamente um crime espelhado. Quando você analisa que o particular está oferecendo uma vantagem, corrupção ativa. Quando ele promete uma vantagem para que o funcionário público deixe de praticar determinado ato, corrupção ativa também. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, que eu já falei lá atrás, é corrupção ativa, crime formal. Então, o simples fato de um particular oferecer ou prometer a vantagem indevida consuma o crime. Ele não precisa entregar a vantagem. O funcionário público não precisa aceitar a vantagem. O funcionário público não precisa receber a vantagem. Esses vídeos que a gente vê de WhatsApp, os policiais filmando, o cara, não, beleza, eu tenho 200 mil, vamos desenrolar? E aí o cara fala erradamente, você está preso por tentativa de suborno. Está errado, não tem crime de suborno. O cara vai estar preso e não é por tentativa, é por corrupção ativa. Ofereceu vantagem indevida para o funcionário público deixar de lavrar um flagrante, para o funcionário público não prender, para o funcionário público não indiciar. Beleza? Crime formal. E uma observação importante aqui é que na corrupção ativa não tem o verbo dar. Então, se o particular dá uma vantagem indevida, ele não vai responder por corrupção ativa. Bruno, como assim? A ideia do legislador é o seguinte. Quando o particular apenas dá a vantagem, primeiro, ou ele está sendo vítima de uma concussão, certo? Ou ele está sendo vítima por uma exigência do funcionário público e ele está dando a vantagem. Ou ele está sendo vítima quando o particular também solicita e ele, infelizmente, adere àquela conduta por não ter alternativa. Essa é a ideia do legislador. Então veja bem, olha aqui no slide. Há um crime espelhado. Quando o funcionário público solicita, artigo 317, o particular dá. Fato atípico para o particular. Quando o funcionário público recebe, é porque o particular ofereceu. O funcionário público vai responder, porque ele recebeu e não deveria ter recebido, e o particular vai responder por corrupção ativa, porque ele ofereceu a vantagem. Quando o funcionário público aceita a promessa, é porque houve uma promessa do outro lado. Então, é muito técnico, uma diferença muito tênue, tá? Salvo engano, caiu na minha prova da OAB, eu não tenho certeza. Não é a cara da banca de vocês, mas eu preciso ficar atento a uma questão de prova, entendeu? A conduta do particular que dá a funcionário público, fato atípico. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Até agora, a gente falou do peculato. Peculato, o funcionário se apropria, desvia ou subtrai. Lembra, Ana?
Na concussão, o funcionário público exige. Na corrupção, ele solicita, menos brando, recebe ou aceita a promessa de vantagem. Foi até aí, Ana? Beleza. Então a Ana vai responder todas as questões que nós formularmos daqui a pouco, porque ela vai ver que é ridículo e vai querer fazer prova para a Polícia Civil só para fazer um bico. Óbvio que o salário dela nem se compara ao que ela ganha aqui, né? Mas vamos lá. Até aqui, pessoal, eu trouxe para vocês só as questões mais importantes para resolver as questões de prova. E é isso que eu preciso que você entenda. Eu trouxe tudo isso aqui para resolver questão, tá? Então, aqui é futebol resultado. Quem gosta de futebol sabe. Muricy, campeão brasileiro com São Paulo, campeão mundial com São Paulo. Futebol resultado. Jogava feio, 1-0, metia gol de escanteio. Retranca, né? Aqui é a mesma coisa, eu quero que você passe. Então, eu estou trazendo as questões para te ensinar a fazer a prova da OACP. Beleza? Eu tinha inúmeras discussões para tratar sobre corrupção passiva, sobre corrupção ativa, sobre peculato. Não vai dar tempo e eu não vou tratar. Mas eu vou te mostrar como que você vai encarar essa banca. Tranquilo? E aqui, a partir de agora, eu preciso que você tenha mais atenção. A gente falou de 3 verbos até aqui. 3 verbos não, 3 condutas em 3 crimes. Peculato, repetindo, estou repetindo de novo para ser maçante meio. Apropria, desvia ou subtrai. Concussão, exige. Corrupção, solicita, recebe ou aceita a promessa. Beleza? Agora, nós vamos tratar de 3 crimes que eu não vou discorrer sobre eles. Eu vou trazer para vocês a conduta do que é o crime. Vou falar só um pouquinho do crime, certo? E vou te ensinar, te mostrar como a banca cobra. São 3 crimes que são esquecidos pela doutrina. São esquecidos pela jurisprudência. Porém, como pouca gente estuda, o que ele faz? Ele cobra. E como ninguém sabe, são nomes escroto, a galera confunde, eles misturam e você não vai errar, que eu estou te mostrando que a banca cobra. São eles: prevaricação, condescendência criminosa e advocacia administrativa. E, por fim, um quarto que não é tão cobrado, mas também cobram tráfico de influência. São crimes esquecidos, que você não vai esquecer porque é cobrado na tua prova. Primeiro crime, prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Marca no teu caderno, marca no teu código, interesse ou sentimento pessoal. Essa é a tua palavra-chave, tá? Interesse ou sentimento pessoal, a gente está falando de prevaricação. E aí você pode também utilizar o pessoal, P de pessoal, pre de prevaricação. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Agora vamos falar do crime. O que é a prevaricação? Na prevaricação, o funcionário público ele deixa de praticar um ato. Ele retarda um ato, tá? Um ato de ofício que ele tinha que praticar, ou até pratica um ato contrário que ele deveria praticar. Mas qual é a diferença? Ele não recebe dinheiro para isso. Ele não está recebendo um pedido para isso. Ele simplesmente está querendo receber, atender um interesse ou um sentimento pessoal. Certo? Para ficar claro, eu vou trazer um exemplo para vocês. Acabou de acontecer, né? Pouco tempo. Bruno Henrique é parado em blitz e apresenta o CNH de São Paulo. Polícia vai analisar se o documento é falso. Agora eu vou te dizer, imagina, delegado de polícia, flamenguista roxo, fanático. Flamengo, campeão mundial. Certo? Bruno Henrique meteu aquela bola. Campeão mundial não, desculpa, campeão da Libertadores. Campeão mundial seria esse ano, vai ser ano que vem. Campeão da Libertadores, Bruno Henrique meteu aquela bola para Arrascaeta que rolou para Gabigol, gol. Bruno Henrique voando, 2019, acabou com o campeonato. Aí ele chega na delegacia, pô, CNH falso, delegado. Ah, meu irmão, esquece, tá maluco. Como é que eu vou parar o homem? Ninguém para, pô. Ninguém para, não sei o que eu vou parar. E aí ele deixa de lavrar o flagrante, deixa de praticar o ato de ofício, atendendo a sentimento pessoal. Veja bem, prevaricação. Da mesma maneira, exemplo de doutrina. Uma delegada que é apaixonada. Fala um, nome, um ator bonito aí, que você gosta, Ana. Ana falou que acha o Wagner Moura charmosíssimo, um charme. Vulgo Capitão Nascimento.
Ou o Coronel Nascimento no Tropa de Elite 2. E aí a Ana, delegada de polícia, chega lá com o Wagner Moura conduzido, ele é apaixonado por ela, fala, pô, como é que eu vou lavrar esse homem? Vou dar um beijo nele, tá louco? Homem maravilhoso, ele não vou liberar. A Ana deixa de lavrar o flagrante, deixa de praticar um ato de ofício atendendo a sentimento pessoal. Prevaricação. O cara pratica um ato contrário à lei ou deixa de praticar um ato atendendo a sentimento ou interesse pessoal. Veja bem, concussão, ele exige uma vantagem indevida. Na corrupção, ele quer uma vantagem indevida. Na prevaricação, não, ele só quer atender sentimento ou interesse pessoal. Grifado, interesse ou sentimento pessoal. Não dá mole. Prevaricação. Lembra do Bruno Henrique? Monstro. Não tem como parar ele. Ninguém para, nem a polícia. Brincadeira, hein, pessoal? Eu tenho maior medo, Ana. Maior medo de falar coisa gravada. Porque hoje em dia tudo estardalhaço. Aí um mal intencionado pega um pedacinho do trecho, joga lá e fala, vincula a minha profissão, isso é um inferno. Então tudo que eu falar aqui é didático, tá, pessoal? É para fins de aula, só para você aprender, pelo amor de Deus. Bruno, qual é a diferença entre a prevaricação e a corrupção privilegiada? Eu não vejo isso cair na prova de vocês, mais uma vez. Porra, vocês toda vez falam isso que não vê caindo na prova. Animal, eu tô falando isso para você entender o que é para você mais direcionar numa reta final, certo? Mas isso não implica dizer que você não precisa saber. Porque pode ser que a banca te pegue de surpresa, mude o perfil e você tem que estar preparado, tá? Então, na corrupção privilegiada, há uma diferença tênue com a prevaricação. Na corrupção privilegiada, lembra do privilégio? O privilegiado, o funcionário público cede a um pedido, certo? Ele cede a uma influência de outro, ou seja, a uma interferência externa. Lembra do exemplo que eu dei do advogado chegando lá, pô, não faz isso não, o cara é pai de família, etc. Ele cede a um pedido. Na prevaricação, o exemplo dado do Bruno Henrique, não tem interferência externa, certo? Eu tenho que satisfazer o meu sentimento ou interesse pessoal sem ninguém me influir. Eu sou flamenguista roxo, olho pro Bruno Henrique e falo, porra, não vou prender. A Ana olha pro Wagner Moura e fala, não, meu filho, tá louco. Um homem desse, tá louco, não existe cadeia pra ele. Prevaricação, beleza? Palavra-chave, sentimento e interesse pessoal. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Rapaziada, condescendência, vamos lá. Google. Se não errar. Ato ou efeito de condescender. Ajudou muito o dicionário. Vamos lá. Anuência. Assentimento aos sentimentos ou às vontades de outrem. Na condescendência criminosa, coloca lá o slide, por favor. O funcionário público deixa de praticar um ato também, certo? Ele anui com um determinado ato. Mas por quê? Porque ele tem pena. Como assim, Bruno? O funcionário público, um superior hierárquico, ele teria que responsabilizar o agente subordinado por uma infração que ele cometeu. E aí ele, por pena, por gostar do cara e não querer a responsabilização do cara, ele não pratica o ato de ofício. Eu vou ler para vocês. Condescendência é anuir, assentir. Certo? Então vamos lá. Deixar o funcionário público por indulgência. Indulgência, essa é a palavra que você vai levar para a tua prova. Indulgência rima com condescendência. Deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Então é o seguinte, o funcionário público é hierarquicamente superior e ele deixa de responsabilizar o seu agente, ele anui, ele consente, ele assente com o crime do agente, porque ele tem pena, indulgência, certo? Ele tem indulgência com relação ao fato e não responsabiliza, ele não lavra um auto de infração administrativa, ele não leva ao conhecimento de uma autoridade competente a infração do cara. Beleza? Grava essa palavra, indulgência. Então, na condescendência criminosa, o funcionário público deixa de responsabilizar o agente administrativamente ou deixa de levar a autoridade competente que deveria ter conhecimento do fato, por indulgência, certo? Imagina o delegado de polícia, plantonista, vê uma situação de corrupção no seu plantão,
certo? E aí ele, fica transtornado com aquilo, certo? Lá na 59DP, Caxias, ele vê aquela situação, fica transtornado com aquilo, mas ele tem uma pena do cara, porque o cara tem uma filha, tem uma família, etc e tal, ele não leva para o delegado titular a situação. Indulgência, condescendência criminosa. Beleza, pessoal? Por fim, o terceiro crime, advocacia administrativa. Pelo nome do crime, você já tira de cara o que é o crime. O que é advocacia administrativa? Vou ler o caput primeiro. Patrocinar, e aí a palavra patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Então é o seguinte, é um funcionário público que tem um interesse privado, certo? E ele, valendo-se dessa qualidade de funcionário público, ele vai lá tentar agilizar, ele vai lá tentar satisfazer esse interesse privado dele. Patrocinar, porque advocacia administrativa, ou seja, ele advoga, ele patrocina o interesse privado perante a administração pública valendo-se do cargo. O advogado é chamado de patrono. O advogado patrocina a causa. Então, a advocacia administrativa, patrocinar. Exemplo, eu, Bruno, certo? Sou delegado de Polícia Federal. A Polícia Federal é responsável pela questão de armamento, certo? Liberação de porte de arma, compra de arma, isso com relação a civil, tá bom? Então vamos supor que eu comprei uma arma nova e eu estou querendo agilizar o meu processo de aquisição da arma. Existe todo um procedimento administrativo para isso. Eu vou até o funcionário e falo, sou colega, delegado de Polícia Federal, me ajuda aí e tal, não sei o quê, adianta o meu processo aí que eu estou precisando agilizar a aquisição dessa arma. Eu patrocinei diretamente interesse privado, era meu particular, certo? Perante a administração pública, a Polícia Federal. E valendo-se da qualidade de delegado de Polícia Federal. Beleza? Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem o que é o crime. Mas, para a prova, para futebol resultado, gravou a palavra-chave, certo? Você vai ver que você consegue resolver a questão. Advocacia administrativa. Patrocinar. Advogado é o patrono. Beleza, Ana? Por fim, tráfico de influência. Esse é o último crime que nós vamos tratar. 332 é um crime de particular cometido contra a administração pública. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Aqui é o primeiro ponto. Aí vem o desesperado, o concurseiro, e fala assim, solicitar, corrupção. Calma, monstro, pelo amor de Deus, lê a questão inteira, senão você vai errar. E aqui eu estou te dando uma dica. Lá em vermelho, a pretexto de influir. Tráfico de influência a pretexto de influir. É só você somar, é só você analisar, vai estar lá. O funcionário público solicita, exige, a pretexto de influir. Comete o quê? Tráfico de influência. É só você justapor esses conceitos. Mas presta atenção, porque se você bater o olho e olhar solicitar ali, vai se enrolar. Se bater o olho e olhar o exigir, vai se enrolar. Beleza? A palavra-chave, a pretexto de influir, tá? Agora eu vou te explicar o que é. No tráfico de influência, na verdade, como se fosse um estelionato. É um set. Há um particular, e esse particular, ele passa a lábia num terceiro falando, então, rapaz, eu conheço o delegado da 59 lá, mano. Dá uma prata aí que eu vou lá desenrolar com ele, meu amigo, pessoal de infância, jogar a bola com ele, parceiro, que eu vou desenrolar a tua situação aí pra não prenderem teu gatonete aí. Veja bem, um particular solicita uma vantagem a pretexto de influir em ato praticado no funcionário público no exercício da função. E aqui é uma coisa crucial. Esse fato é mentira, tá? É o 7, é o estelionatário. Ele diz que vai influir porque ele tem um poder de influência no delegado de polícia, mas ele não tem. A pretexto de influir. Porque se ele tiver em conluio com o delegado de polícia, ele vai responder por corrupção passiva. Beleza? Se ele estiver solicitando
um dinheiro para o delegado de polícia a pedido do delegado de polícia, conluio, corrupção passiva. Beleza? Então aqui há uma mentira. É um 7, é um estelionatário. Ele fala que vai, pede um dinheiro, ele exige um dinheiro, ele cobra um dinheiro, ou ele obtém um dinheiro a pretexto de influir, a pretexto de causar influência no ato praticado pelo funcionário público que ele não conhece. E aí tem o parágrafo único. Se porventura ele falar que esse valor também é para o funcionário, que é mentira, a pena é aumentada de metade. A pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Beleza? Tranquilo? E aí, você deve estar falando assim, volta aqui para a tela. Para mim, tudo. Deixa eu ver se estou bonito, tá quase terminando, tem que ficar... A última impressão também é importante. Rapaziada, brincadeira. Você deve estar falando assim, cara, esse moleque é maluco. Porra. Todo curso que eu vou, vão falar de denunciação caluniosa, vão dar uma aula de corrupção passiva, vão falar de falso testemunho. Concordo com você. Só que aqui, irmão, é futebol resultado. Agora, eu vou te mostrar o porquê que eu tratei desses crimes. Tá? Nenhum outro lugar, você vai ver, quando o cara falar de crime contra a administração pública, ele falar, pelo menos, ele não perde tempo em advocacia administrativa. Ele não perde tempo em, tráfico de influência. Ele não perde tempo em condescendência criminosa. Ele não perde tempo, no máximo cita prevaricação. Só que agora, chegou agora de eu demonstrar, porque você não acredita em mim. E tá certo em duvidar mesmo. Chegou a hora de eu demonstrar para você o porquê que eu estou mencionando isso. E o porquê que eu negligenciei outros crimes. Eu preciso que você estude, tá? Denunciação 339, 340, 341, 342. Tem que estudar. Eu falei de favorecimento real quando falei de receptação. Oi? Tá. Eu falei com vocês. É rápido. É rápido. Quer parar com certeza? Então, quanto tempo de bloco tem? Cara, eu falei demais hoje, hein? Rapaziada, então vou fazer o seguinte, vou cortar esse bloco, tô tomando esporro aqui. Vou cortar esse bloco, a Ana tá me dando esporro, a Amanda do Marco. Vou voltar com as questões e a gente fala já já. Valeu? Pode cortar.